E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e eu estou de volta com o último vídeo da leitura conjunta de David Copperfield. Gente, antes de começar o vídeo, de dizer mais qualquer outra coisa, eu só queria dizer que eu sei que o cenário não tá exatamente ideal, pelo menos os livros estão aparecendo aqui do lado, mas eu sei que a luz não tá numa posição muito boa, eu sei que talvez o fundo não esteja muito adequado, assim, muito encaixadinho, mas eu tava querendo mudar o cenário, colocar os meus livros no fundo. Infelizmente a minha estante fica em um local nem um pouco estratégico e, bom, eu tô de óculos nesse vídeo que eu geralmente não uso porque a luz fica fazendo reflexo, mas como a luz tá numa posição diferente e não fica exatamente fazendo tanto reflexo assim, eu queria tentar usar, eu vou tentar mover minha cabeça de uma forma que não apareça a luz, porque quando eu faço assim aparece, tá vendo? Aparece, não aparece, enfim. Porque eu realmente luto pra gravar sem óculos, porque eu fico sem enxergar nada. Se não der certo gravar com óculos, eu no próximo vídeo não gravo, enfim. Esse cenário vai ficar por enquanto eu não coloco minha estante em um lugar melhorzinho pra ela ficar de fundo, bonitinha, bem enquadrada. Mas por enquanto vai ficar isso mesmo, tá? Desculpa. Ai, gente, deixa pra lá, eu não vou usar óculos não, vou ficar sem enxergar nada mesmo. Não fico me preocupando e eu vou ter que ficar me vigiando enquanto eu falo e isso me incomoda, então deixa pra lá. Vamos lá pro nosso último vídeo de David Copperfield. Parecia que esse dia ia demorar tanto pra chegar, mas tá aqui do nada, no piscar de olhos. Passou tão rápido esses 2 meses. Foi uma leitura muito, muito bacana, gente. Eu tô muito feliz de ter lido esse livro, assim. Foi uma experiência bem bacana mesmo. E também eu tô muito feliz de ter feito isso aqui no canal com vocês, porque foi super diferente. E, enfim, eu tô falando coisas que eu deveria estar falando no final do vídeo, né? Vamos pro assunto do vídeo. No início dessa semana, a gente vê Copperfield se despedindo do tio de Emily, não exatamente de Emily, né, que ele não fala com ela há muito tempo, do Sr. Micawber, da família dele, que estão indo pra Austrália, e ele resolve esconder de Emily e do tio dela a morte que o ex-noivo de Emily sofreu, né. Por um lado eu fiquei, pô, sacanagem, vai ficar escondendo, vai lá saber como ela vai ficar sabendo disso depois, como vai ser pra ela, mas eu entendo, porque ela realmente precisava sair do país e talvez se essa notícia tivesse chegado neles antes, isso teria dado errado e, enfim, a partida deles teria sido diferente. Tem toda uma questão, é bem complicado depois de tudo que ela e o tio passaram. Então não dá pra exatamente dizer se Copperfield tava certo ou errado no que ele tava fazendo. Ele tava fazendo o melhor que ele podia na situação que ele tava, né? Ah, e antes deles embarcarem do navio, tudo e tal, que vai ter a despedida do Sr. Micawber, essas coisas na casa dele. Tem uma parte que eu sinceramente eu estava fatigada, que é a esposa do Sr. Micawber falando o tempo todo, porque ele tem que aproveitar o potencial dele, ele tem que se decidir e não sei o que, a mesma ladainha do livro inteiro, mas eu acho que serve também pra mostrar como é um ciclo vicioso o que ele vai vivendo até o dia em que ele resolver realmente mudar ou enfim, as coisas forem mais favoráveis pra ele, não sei. Sim, Copperfield ele vai morar fora do país, né, pra ficar um pouquinho sozinho, viver o luto dele, o que quando ele vai pra fora, ele vai pra viver longe de todo mundo que ele conhece um pouco, né? Talvez sofrer o luto que até aquele momento ele não tinha sofrido, o que é importante você sentir o que você tem que sentir. Se você tem que sentir alguma dor, que sinta, porque é melhor sentir do que fingir que não aconteceu, e isso acumulado vai causar vários danos psicológicos depois pra você, né? Provavelmente. Mas foi bom pra ele, ele finalmente sentiu o luto e pôde superar isso. Mas pra mim a questão aqui é que nem sempre se isolar é a solução. Na maioria das vezes eu acho que não deve ser. Claro que a gente precisa do nosso tempo sozinho, mas às vezes não é muito bom a gente se isolar e ficar sem falar das coisas que a gente precisa falar. Mas como eu imagino que terapia não era algo muito comum na época, até hoje as pessoas têm preconceito com terapia, né? Então assim, levando isso em conta, você... assim, dá pra entender um pouco mais por que ele se isolou. Inclusive, ele fica tendo uns pensamentos ali, pensa em Agnes, e aí ele pensa, eu a amo, finalmente ele percebe, meu Deus do céu. Eu tô o livro inteiro, tipo, quando é que ele vai perceber? Quando é que ele vai perceber? Aí nas últimas 100 páginas você vem perceber, meu querido.
Ainda bem que tudo acaba bem, né? Ele volta pra casa, reencontra todo mundo, é a maior alegria, não sei o que. A tia percebe que ele percebeu que ama a Agnes e tal. E ela deixa meio no ar que ela pode ter uma paixão secreta, porque surgiram vários pretendentes e ela não se interessou por nenhum, não sei o que. E aí Copperfield... Ah, é mesmo? Ela nunca me contou isso, ela confia tanto em mim, por que será que ela não me contou? Eu, poxa, querido, se ela confia tanto em você e não te contou, só tem um motivo, né? Porque provavelmente ela ama você, né? Ficou parecendo um filme adolescente isso, sabe? O cara não percebe que a menina gosta dele, e a menina gosta dele, e aí eles ficam um tempão pra descobrir que um gosta do outro e fica naquele... Ai, as comédias adolescentes tiraram daqui. Enfim, e a tia deixa isso meio a entender e ele fica, vou dar uma investigada nisso, blá blá blá. Eu tô indo meio pela ordem cronológica dessa vez, né? Eu tinha parado de fazer isso nos últimos 2 vídeos, eu acho, mas eu tô fazendo isso agora, não sei porquê. Ah, sim, e ele reencontra o amigo dele, o menino finalmente casou com aquela menina, filha do reverendo, acho que é reverendo. Os dois estão super felizes e vivem humildemente, mas vivem muito felizes, e as irmãs dela lá, inclusive tem uma dinâmica bem, né? As irmãs todas lá, e aí é uma coisa muito... O casal não tem muito, né? Seu espaço ali. Copperfield, ele começa a receber várias cartas de pessoas, conhecidas ou não conhecidas, porque ele é um escritor famoso agora e tal. E uma delas foi do antigo diretor de escola deles, não o Dr. Strong, que é o amorzinho bacana. Não, é aquela coisinha ruim. Enfim, ele encontra o diretor e descobre que o diretor agora... cuida de uma prisão, enfim, tem um cargo ali. Eles dois vão visitar a prisão, Copperfield e um amigo dele vão visitar a prisão. E aí eles falam lá que não, a prisão é um modelo, não sei o que, as pessoas bem reestruturadas. E aí Copperfield, ele diz que à medida que ele vai vendo os depoimentos das pessoas que dizem que estão reabilitadas e que percebem o erro que fizeram, era um pouco... suspeito, porque o texto era muito parecido, o jeito de falar, de dizer que estava errado, que entende o mal que fez para a sociedade. E realmente, quando chegam nas duas pessoas que a gente escuta falando isso, você vê como o texto é realmente parecido. E aí você realmente fica, mas será que essas pessoas estão reestruturadas, que elas realmente... pararam pra pensar no que elas fizeram, seja lá o que é que elas fizeram. E levando em conta como o diretor, que no caso era diretor deles, não é uma pessoa muito educativa, não é uma pessoa muito, né, humana, não é uma pessoa boa no geral, fica meio complicado de acreditar que ele ajuda outras pessoas a melhorarem. E aí as duas pessoas que Copperfield e o amigo encontram lá, quem é? O queridíssimo, o humilde, que como sempre está falando, eu sou muito humilde. E claro que o humilde aproveitou essa chance pra jogar veneno pra cima de Copperfield, né, como sempre. E o outro que apareceu foi Litimer, eu não sei pronunciar o nome dele, não sei exatamente como é, mas aquele cara que trabalhava pra Steerforth. E aí, depois do discurso de eu sei o que eu fiz de errado, não sei o que, admito e blá blá blá, vem a coisa de Emily, né, e ele diz, eu perdoo o que essa menina fez comigo, blá blá. Meu querido, quem tem que perdoar alguém aqui é ela, viu? Mas, enfim, os dois estão presos. E aí depois, outro ponto que finalmente aconteceu no livro foi ele e Agnes. Finalmente ele declara um amor pra ela e ela chora e ela diz que o amou a vida inteira e blá blá blá. E eu fiquei, meu Deus do céu, coitada, velho, viu ele se casar com outra menina ao mesmo tempo que ele dizia, Agnes, você é a luz da minha vida, mas se casando com outra menina e ela lá, tipo, E a gente finalmente descobre o que é que Dora falou antes de morrer pra Agnes e... Haha, eu tava certa. Na verdade, antes de morrer, ela pediu a Agnes pra ser a única a se casar com Copperfield depois que ela morresse, no caso. Mas eu não acho que necessariamente fosse uma coisa de, olha, você tem que casar com ele. Não, eu acho que é porque ela, antes de morrer, percebeu como Agnes amava Copperfield e talvez ela tenha percebido, porque o livro já tinha dado indícios que Dora percebia o quanto Copperfield amava Agnes. Resumo da ópera: Copperfield e Agnes se casam e 10 anos depois quem aparece? O tio de Emily. E foi uma aparição muito legal e ver eles se reunindo assim e eles rindo de algumas histórias. A história daquela viúva que vive com ele, meu Deus do céu, é horrível. Eu ri. Foi muito bacana saber que todo mundo tava seguindo em frente. E Emily, claro, talvez ela nunca superasse tudo o que aconteceu com ela, mas pelo menos ela tava viva, seguindo em frente em um lugar em que as pessoas não conheciam toda essa história terrível que ela passou.
Essa semana foi bem leve, mas também já eram as 100 últimas páginas. Adorei ler David Copperfield com vocês. E eu vi que no meio da leitura conjunta tava aparecendo gente que não tava no início. Então, obrigada a vocês que entraram aí no meio do processo. Enfim, eu nem acredito que acabou já, gente, que esse é o último vídeo. Eu achei o final muito bacana, assim, foi uma vida de aprendizados e de amadurecimento, de descobertas. E fiquem ligados aí que vai sair mais vídeos sobre outros livros, sobre David Copperfield, que eu vou fazer um apanhado geral do livro para quem não acompanhou a leitura conjunta e para quem acompanhou também. Enfim, gente, não esquece de deixar aí embaixo o que é que vocês acharam dessa última semana, se vocês gostaram da leitura como um todo, se vocês não gostaram, se vocês gostaram do final, se vocês não gostaram, o que é que vocês acharam de tudo. Enfim, um beijão e vejo vocês no próximo vídeo.